Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Continuando nossa exposição semanal, fazendo uma retrospectiva que nós apresentamos no nosso canal Método Aferente Rualescente. Vamos ver uma introdução aqui, um spoiler da nossa obra que na semana que vem, última semana do ano, queremos que esteja pronta e vamos enviar para publicação. Se chama Semiologia Brasileira, Revisão do Humanismo. No início do ano, isso em março, junho, mas em julho, está aqui, que nós apresentamos isso no nosso esse spoiler, né, do livro que nós ainda pretendíamos publicar, que é a Semiologia Brasileira da Revisão do Humanismo. Nós podemos ver aqui no nosso canal como que ela foi apresentada na época, né? No nosso canal consta assim, nessa disposição, o texto em paralelo. E agora vamos fazer uma retrospectiva do que foi essa apresentação. Aqui nós partimos. Uma das frases que deu início à obra anterior, Anunciação do Rualescencismo, e que serviu de fonte também, uma das fontes de inspiração, é uma frase do sociólogo, filósofo, multimídia Fukuyama, em que ele falava na época do fim da história, e falava no fim da história e na morte do homem, né? O fim da história com a queda do muro de Berlim, e a morte do homem era que o homem, a ciência evoluiu tanto com seus diversos ramos, né? E que solucionou todos os problemas do homem. A morte do homem enquanto problema, né, a ser pensado. Então é a morte dessa preocupação humanista com o homem, segundo Fukuyama, isso na virada do século. E nós vamos recuperar que não foi assim superado, né? A reminiscência, nós vimos o problema desse criminoso Lázaro aqui no Brasil, né? Que continuando, poderia ser algo localizado, mas nós identificamos vários problemas de raízes humanas, né? Na criminalidade geral, no terrorismo, né? E aqui fala Deus sobre todas as coisas, em uma volta da nova direita, né, que sobrepõe essa visão de Deus como algo que é superior ao homem, como o homem deve se curvar totalmente, né, e ser dominado, um Deus opressor. Então, de novo, volta uma preocupação de se saber entender o que é o homem, né? O início do fim dessa preocupação foi com Kant, como nós vimos, né? Em que na Crítica da Razão Pura ele rechaça a metafísica em prol da visão humana radical, né? É só o homem que conhece, e Deus não pode ser conhecido, né, pelo homem. E aí, ao mesmo tempo que trouxe um certo humanismo, né, esse humanismo
foi radicalizado e virou uma despreocupação geral com o homem, e mais depois Bergson vai ver isso, né? Essa falta de orientação metafísica sobre o problema humano poderia estar havendo uma desvirtuação, né, de um lado seu, do lado da memória, do seu sentimento, tudo, né? Kant é tributário de Descartes com a sua visão de homem ex machina, homem-máquina, Deus ex machina, também Deus também uma máquina, né? E agora, com a volta da nova direita, se está discutindo de novo essa questão do homem, a sua posição, né? Tendo em vista que a nova direita tem muito resquício de pensamentos nazifascistas que causaram, né, foram uma das causas de duas guerras onde houve um dos maiores extermínios humanos que já tiveram, principalmente com os judeus. E nós, na nossa proposta para se ter essa visão do humanismo, humanidade, a humanidade em si, humanidade, o termo, é um termo oriundo da metafísica. Não é um homem localizado como que é a ciência, o seu lado social, o seu lado psicológico, mas procurar algo que o englobe como um ser humano no sentido geral que passou a perder-se nesse início de século, né? Na época que começamos a escrever, foi logo depois a ter essas preocupações, né? Foram logo depois do atentado das Torres Gêmeas, e esse atentado descortinou de novo um outro lado, né, da crueldade humana e desse lado do fundamentalismo religioso, né, que oprime o homem, e isso nós estamos vendo e estamos ainda tateando sobre essa questão. Nós falamos que o início nosso já foi orientação, né? A nossa visão metafísica é a partir de Hegel do cristianismo, né? Nós anteriormente com Teilhard Chardin, né? Na forma de abordagem, nós pegamos o desconstrutivismo, no sentido de separar os termos, né, de desconstruir, não de destruir, mas de separar e analisar e depois tentar ver uma perspectiva global, né? Isso um pouco na forma, baseado um pouco no tipo de visão da diferença, né, ver as questões da diferença com Gilles Deleuze. Isso na época nós estávamos propondo isso, né? Outra forma de explanação seria da semiologia. Nós explicamos depois que semiologia era meio equívoco, porque semiologia tinha uma área da medicina, né, que estuda a questão dos sintomas de saúde e doença. Nossa semiologia aqui é no sentido de semiótica, de Humberto Eco, que é estudar a interação das artes com a nossa capacidade cognitiva, é basicamente isso, né? As artes, tanto a leitura, as artes cênicas, as artes audiovisuais, principalmente audiovisuais, que mandam hoje em dia, né?
E como o estudo é de Kant e Bergson, as duas críticas, né? Nós partimos muito da semiologia também, porque os dois, Bergson e Kant, analisam muito a questão do empirismo e da cognição em si, da razão, né, de criar as coisas. E isso tem muito a ver com a semiologia. Apesar da semiologia ou a semiótica, né, ela visar mais as artes, mas em geral tem a leitura também. Nós íamos fazer mais ou menos uma análise que seria semiótica. Nós achamos semiologia melhor porque nós dá mais ideia de lógica, buscar uma lógica disso. As obras que nós íamos expor Matéria e Memória e Evolução Criadora, de Bergson, e as críticas da razão pura e da razão prática, de Kant, nas suas diversas concepções. Hoje nós basicamente temos essa semiologia, esse livro praticamente pronto, e ele vai se apresentar assim mais ou menos. Aqui. Esse vai ser o nosso livro que nós vamos apresentar. Na época também nós mostramos, e nós falamos aqui, né, a questão é mais visual, né? Tem alguma coisa de mais fotos, né? E vamos ver muitas questões do cinema e das novelas que têm grande influência na vida atual, né? Mas iremos também ver música, Clementina de Jesus, Chiquinha da Silva, aqui são vários cantores, cantoras, compositores, conjunto de rock, Talking Heads aqui. Os desenhos nós vamos analisar, desenho animado, vamos ver também um dado importante, não muito aprofundado, tanto quanto o cinema e a televisão e as novelas, por conta do Brasil, né, e nossa análise inicial foi sobre esses temas, no Brasil as novelas principalmente têm grande influência no cotidiano das pessoas, então é interessante ver essa semiologia. Mas aqui nós iríamos ver algo em torno das séries. Aqui Twin Peaks, uma das primeiras séries, né, Lost, foi o primeiro detonador de estrondoso sucesso. Né? Twin Peaks foi muito nos Estados Unidos, Lost foi a nível mundial. Depois tivemos Big Bang Theory, Friends, Game of Thrones, House of Cards, Walking Dead, Handmaid's Tale, La Casa de Papel. E aqui são fotos aí já de uma outra perspectiva nossa, que é a perspectiva ecológica, ambiental, que é o desastre de Brumadinho. Aqui é o coronavírus, a pandemia, isso é ecológica, ambiental, as mudanças climáticas, aqui o tsunami no Japão, né? E também as questões neurológicas, a neurociência que vai ser abordada nessa nossa obra. Então, nós fizemos isso em forma de spoiler, depois nós fizemos vários adendos dentro dessa proposta já do canal, gente voltando a alguns textos que a gente vinha refletindo, mas fazer conexão aferente, né, com a realidade, essa referência que nós fazemos com o chamado método Rual, esse essencialismo, ir para a rua, né, e ver essas conexões. Nossa próxima apresentação vai ser sobre algumas dessas conexões com a realidade, né, em forma também de retrospectiva. Então,
É essa nossa abordagem para ver se terminamos o ano abordando todo o que foi apresentado em forma retrospectiva e compacta, que foi apresentado no nosso canal durante o ano. As pessoas que quiserem ver mais detalhes, né, podem acessar o nosso canal no YouTube, Método Aferente, canal. Nós já vimos também, Método Aferente, o Wallace Essente, e procurar nossos vídeos. Esse vídeo está aqui, 10 de julho de 2021 foi publicado, e vamos ver a sequência, né, de nossas exposições na próxima semana e no próximo fim de semana. E essa questão do humanismo, hoje vamos recuperar bem, porque estamos no clima do Natal e nossa perspectiva de humanismo com metafísica liga muito a questão do cristianismo, né? E o cristianismo como o precursor de toda a visão humana nossa atual, essa visão de humanidade geral, eu vim para que todos tenham vida, de liberdade, né? A verdade vos libertará, de igualdade, né? O servo não é maior que o seu senhor, tem várias coisas de princípios do humanismo geral, tradicional, moderno, que advém da mensagem cristã. Isso também nós já vimos. Então, bem calhar que nós vamos começar agora, estamos na véspera do Natal, no Natal vamos recuperar dessa proposta da metafísica ontológica ancestral, né? A metafísica humanista ancestral tem sua base nos pressupostos cristãos, principalmente aqui nesse lado ocidental do mundo. Boa tarde.